Olá, alunas e alunos do 9º ano do ensino fundamental. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. E a gente vai fazer abordagens sobre as semanas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do PET 3, 9º ano do ensino fundamental. Portanto, é o momento de você aproveitar essas videoaulas que são feitas com carinho para você, colocar as suas atividades em dia. Eu tenho reparado que muitos alunos ainda não me enviaram todas as atividades relacionadas ao PET 3. Então aproveite essas videoaulas, assistam, além de ajudar vocês na compreensão dos conteúdos estudados, tá ok? Então você aluno, você aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula. Vamos começar então pela semana 1. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Semana 1 do PET 3, 9º ano do ensino fundamental, tema: o período da República Populista Brasileira. Período que vai de 1946 até 1964. Nessa semana, iniciamos o PET 3 de História. Durante essa e as próximas semanas, estudaremos a República Brasileira, desde a segunda metade do século XX até os dias atuais. Nossa equipe espera que você se empenhe e aproveite esse material de apoio para construir seus estudos e seu progresso na vida escolar. Bons estudos é o que desejamos todos nós a vocês, tá bom? Vamos lá então. O populismo no Brasil. O termo populismo tenta caracterizar o período político brasileiro que vai de 1946 a 1964. A definição clássica do termo coloca os ex-presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart como exemplos de políticos populistas brasileiros. O grande símbolo do populismo foi Getúlio Vargas, sobretudo durante o período chamado de Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Características do populismo. De acordo com o historiador Marcos Napolitano, essas são as principais características do populismo: relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas, forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas, liderança política baseada no carisma pessoal e na rede de clientelismo, frágil sistema partidário. Essas são as características do populismo segundo o historiador Marcos Napolitano. Essa caracterização explica também as experiências de outros países latino-americanos, como a Argentina, onde lá nós tivemos a figura de Perón, o peronismo, o cardenismo no México, de Cárdenas, e o aprismo no Peru. Porém, historiadores e cientistas políticos, a partir da década de 1990, começaram a levantar hipóteses de que toda a experiência histórica brasileira nesse período não poderia ser explicada somente pelo conceito populista. Vamos então agora falar do populismo de direita. Recentemente surgiu na ciência política o populismo de direita. Os cientistas afirmam que no populismo de direita, os políticos assumem práticas consolidadas do populismo, como a personificação das vontades do líder, como a vontade do povo, aliadas a outras práticas, como o discurso anti-elite e os ataques contra os intelectuais. Característica forte do populismo de direita e apontada pelos analistas é o discurso anti-imigração. Era Vargas. O presidente Getúlio Vargas governou o país de 1930 a 1945, período que ficou conhecido como Era Vargas, chegando ao poder através da chamada Revolução de 1930. E depois ele retorna ao poder em 1951 a 1954, quando ele se suicida. Os primeiros 15 anos de seu governo são divididos em 3 períodos. Então a chamada Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, pode ser, para facilitar os estudos, dividida em 3 períodos. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional
e aqui a gente coloca a Constituição, 1934 a 1937, e a ditadura do Estado Novo, ou seja, o golpe do Estado Novo em 37, que vai até 1945. Portanto, o primeiro momento é marcado pela nomeação dos interventores nos estados, pela criação da Justiça Eleitoral, pela Revolução Constitucionalista de 1932. O que é isso? É a revolução encabeçada pelo Estado de São Paulo, pedindo uma Constituição para o Brasil, já que Vargas havia nomeado interventores, principalmente para o Estado de São Paulo. E aí nós vamos ter depois, atendendo a promulgação da Constituição em 1934. Segundo momento, de 1934 a 1937, tem como principais elementos a polarização política entre a Aliança Nacional Libertadora, ANL, de caráter socialista, alinhada com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tinha como líder aí Prestes, né? O ideário de Prestes, e a Ação Integralista Brasileira, AIB, grupo de extrema direita, aliado com a orientação fascista europeia, que tinha como líder aí Plínio Salgado. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, protagonizou um levante conhecido como Intentona Comunista, liderada aí por Luiz Carlos Prestes. O fracasso do levante permitiu a Vargas seu uso, adicionado ao falso plano Cohen, para suspender a Constituição e decretar um novo conjunto de leis em novembro de 1937, dando início à ditadura do Estado Novo, no chamado golpe do Estado Novo. Então Vargas aproveita dessa ameaça comunista liderada por Luiz Carlos Prestes, e ele fala que também havia encontrado um plano terrível, tenebroso, de coisas horríveis, chamado Plano Cohen, que aparecia essa assinatura lá. Mas, na verdade, os estudos hoje mostram que o plano foi inventado por ele mesmo para poder assustar a população e dar legitimidade ao seu golpe de Estado. Este último período do primeiro governo Vargas é marcado pelas propagandas nacionalista e populista e pela censura aos opositores. O combate dos países ditaduras direitistas na Europa enfraqueceu a ditadura varguista. Ou seja, o que ele quer dizer? É o fascismo lá na Europa, né, de Mussolini na Segunda Guerra Mundial, a derrota da Itália, a derrota também do nazismo de Adolf Hitler e de outros países que ainda sofriam a influência do nazifascismo, como a Espanha de Franco e Salazar em Portugal. Enfraqueceu a ditadura varguista e em 1945, por meio de eleições, foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra, já que Vargas se afasta, e aí tem novas eleições, quem ganha Eurico Gaspar Dutra, que fazia parte aí da cúpula do Estado Novo varguista. Aqui em charges a gente pode perceber a trajetória de Vargas, quando ele assume o poder, de soldado aqui, de uniforme, foi passando o tempo e aqui já preparando para se retirar. Aqui uma charge sobre o golpe do Estado Novo. Presidente, o documento é falso. Tarde demais, a República pensando. E Vargas já deu o golpe em mim mesmo. Vargas deu o golpe nele mesmo. Aqui aí Vargas, na época do Estado Novo, programa A Voz do Brasil, que ia ao ar aí todos os dias, né? Hoje é a Hora do Brasil, né? A Voz do Brasil, Hora do Brasil. Hoje é a Voz do Brasil, na época era a Hora do Brasil. Vocês ouvirão agora o melhor programa de rádio do país, A Voz do Brasil. E na época era a Hora do Brasil, e aí permanece até hoje nas emissoras de rádio aí. E depois dessa charge aqui no canto, mostra Bota o Retrato do Velho outra vez, que foi a musiquinha que levou Vargas de volta à presidência em 1951, com uma forte votação popular, né, nos braços do povo. Bota o retrato do velho, meu bem, bota outra vez. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar.
E aí, presidente do Brasil, aqui já pegando segundo governo de Vargas, depois Café Filho, suicídio de Vargas, Café Filho, Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart, Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, General Ernesto Geisel, João Batista de Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Depois a gente fala dos outros presidentes que vieram aí depois de Fernando Henrique. Vamos falar agora do governo Eurico Gaspar Dutra, 1946 a 1951. Alinhamento com os Estados Unidos na Guerra Fria. Então, portanto, dentro do contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos vai se aproximar do Brasil no governo de Dutra. Aprova em 1946 uma nova Constituição, desta vez liberal e democrática, e seu grande plano é o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia Elétrica. É o que ele pretendia desenvolver no Brasil. É construída a rodovia Rio-São Paulo, que hoje recebe o nome de Via Dutra, e a hidrelétrica de São Francisco. Coloca o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade, dentro do contexto de Guerra Fria, a disputa ideológica entre Estados Unidos e a União Soviética. Aqui imagens, ao lado do presidente dos Estados Unidos, mostrando aí o alinhamento claro do Brasil com os Estados Unidos. Aqui a capa do famoso Plano SALT, e saúde, alimentação, educação, transporte e educação. Portanto, está aí o Plano SALT, o plano de Dutra. Agora vamos falar de Getúlio Vargas, que volta ao poder em 1951, desta vez eleito pelo povo, grande número de votos, e governa até 1954, quando ele não aguenta as pressões de vários setores da sociedade, dos empresários e também dos estrangeiros, e comete um suicídio. Então vamos lá. Política econômica nacionalista, fortalecimento da economia por meio de empresas estatais. A campanha, o mais famoso aí do segundo governo Vargas é a questão do petróleo. A campanha O Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras. Os grupos entreguistas queriam a privatização desse setor. As pressões das elites políticas e econômicas contrárias à política nacional desenvolvimentista de Vargas o levam ao suicídio em agosto de 1954. Portanto, Vargas não resiste às pressões, principalmente depois da criação da Petrobras, onde ele passa a sofrer também os ataques dos empresários estrangeiros, das grandes multinacionais do petróleo, que dominavam a exploração, comércio e refino e comércio do petróleo aqui no Brasil. Imagens da segundo governo Vargas, Ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista. Vargas, Petrobras, o ouro negro. Congresso, defesa do petróleo. O petróleo é nosso. Liga da Emancipação Nacional. E ali, quando o Brasil começa mesmo, a Petrobras, Vargas faz essa famosa, coloca suas mãos aí sujas do petróleo, o ouro negro. Agora o petróleo é nosso, com a criação da Petrobras. E aí vem o governo Juscelino Kubitschek, 1956-1961. Apoio aos setores privados, empréstimo com o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o famoso plano de metas. O que seria esse plano de metas segundo JK, Juscelino Kubitschek, que era chamado de JK? 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Então, 50 anos de progresso em 5 anos, privilegiando as indústrias de bens de consumo. Vamos pensar que durante o governo JK, ele adota a chamada Política Nacional Desenvolvimentista. Apesar do nome ser grande, a explicação é simples. O que ele queria com essa política nacional desenvolvimentista? Ele pregava o desenvolvimento do Brasil com ênfase na indústria automotiva com dinheiro estrangeiro, dinheiro estrangeiro,
e ele pregava que o desenvolvimento do Brasil através das indústrias automotivas. É a época da chegada das montadoras para o Brasil, na região do ABC paulista, né? Santo André, São Caetano, né, e São Bernardo. Então aí está aí ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, ABC paulista, que hoje está muito maior, né? Construção da nova capital era a principal meta de JK dentro do seu plano de metas. Brasília então vai dar uma capital, nasce em pleno Cerrado, Planalto Central, né? Ele tinha várias ideias ao fundar Brasília, construir Brasília. Vamos pensar que não era uma ideia dele, essa ideia já existia há uns anos bem atrás aí no Brasil, que pretendia tirar a capital, os políticos do centro do Rio de Janeiro e também fazer uma interligação, uma integração de todo o Brasil, dando desenvolvimento ao Planalto Central, o centro do país. Durante o governo JK ocorre o êxodo rural e urbanização. As pessoas passam a sair da zona rural e buscar empregos nas novas indústrias que se apresentavam no momento. A criação da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, é um marco importante também da era JK, além do incentivo e construção de rodovias interligando aí o Brasil, como a famosa Belém-Brasília, né? Governo JK, principais estradas da meta rodoviária, que aparece o Juscelino mostrando o que ele queria, privilegiando a indústrias de automóveis. Aqui na inauguração da fábrica da Volks no ABC Paulista, foi produzido esse Fusca e conversível para ele. Simplesmente, diz que fez um pequeno desfile, não andou nem 50 metros aí dentro da fábrica. E mais abaixo, da construção de Brasília em pleno Planalto Central. Vamos falar agora do governo Jânio Quadros, 1961. Jânio venceu as eleições com o discurso de acabar com a corrupção e pela moralidade na política brasileira. Tinha como símbolo uma vassoura, onde ele falava que ia varrer a corrupção para fora do Brasil. Jânio prega um rompimento com os Estados Unidos, influência do vice João Goulart, renunciou em agosto de 1961 na tentativa de aumentar seu poder devido ao temor pelo seu vice considerado comunista. Então aí entra uma questão. Diz que Jânio governou muito na chamada política de bilhetinhos, para tudo ele mandava um bilhete, e ele, em vez de se preocupar com várias coisas que aconteciam no Brasil, como inflação, desemprego, dívida externa, ele passa a desviar a atenção do povo brasileiro, como por exemplo, proibição de corridas de cavalo nos dias de semana, proibição de briga de galos, proibição do rock and roll nos bailes, moderação no uso do biquíni. Então aí são várias coisas que cada dia ele lançava uma coisa diferente, e isso desviava a atenção dos reais problemas brasileiros. Ele fez uma carta renúncia, ele achou que o povo ia pedir para ele ficar, né, os militares iam pedir para ele ficar, mas infelizmente, como diz aquele velho ditado, foi-se tarde, Jânio Quadros. Aqui imagens de Jânio Quadros, a sua campanha com a famosa vassoura, a famosa política de bilhetinhos, e aqui o grande episódio que foi a condecoração de Ernesto Che Guevara, líder da Revolução Cubana. Jânio, para mostrar que ele tinha força perante os Estados Unidos e que ele fazia uma política independente dos americanos, traz ao Brasil Ernesto Che Guevara. Mas foi uma coisa meio complicada, porque ele chegou rápido e foi embora rápido também. E aí acabou por derrubá-lo, acabou por incentivar ainda mais o fim do seu governo. Vem aí João Goulart, que era vice de Jânio, e aí entra um impasse. Na ausência do presidente, quem deve assumir é o vice. No caso seria João Goulart, apelidado de Jango. Mas João Goulart estava em viagem à China e ele era considerado comunista. E aí vai entrar um problema sério. E aí veio Leonel Brizola e lança a campanha da legalidade. Devemos respeitar a Constituição
portanto, Jânio Quadros deve ser o presidente do Brasil. Então vamos lá. Campanha da legalidade, liderada por Leonel Brizola. Adoção do parlamentarismo, plebiscito, vitória do presidencialismo. E aí fizeram a consulta popular ao povo. Você quer que o Brasil seja parlamentarista, tenha um primeiro-ministro e um presidente, ou quer que o Brasil seja presidencialista? Na questão do primeiro-ministro entra a figura de Tancredo Neves, que apresenta essa solução parlamentarista, onde ele seria o primeiro-ministro e governaria o Brasil, e Jânio Quadros seria e João Goulart, melhor dizendo, seria o presidente. Mas aí, através de um plebiscito, que é uma consulta à população, a população disse não ao parlamentarismo e sim ao presidencialismo. E aí é dado poderes a João Goulart de assumir em definitivo a presidência do Brasil. João Goulart então lança o seu famoso plano trienal, diminuir as importações, reformas de base. Entre as suas reformas de base estava a reforma educacional, fiscal, eleitoral e agrária. Influência das ligas camponesas, as forças conservadoras forçam sua renúncia e deposição pelo golpe civil militar de 31 de março de 1964. Portanto, João Goulart faz um famoso comício onde ele fala aí das suas reformas, e passados uns dias depois, a extrema-direita no Brasil, liderado pelos militares com apoio da sociedade civil, também não pode esquecer que teve o apoio de grande parte da sociedade civil, o golpe militar. Aí está João Goulart, acusado de ser comunista e ser uma ameaça comunista. O plano trienal, distribuição de riquezas, foco no crescimento econômico, combate à inflação, estatização dos setores-chave do Brasil, desapropriação dos grandes latifundiários improdutivos. Aqui ele enfrentou um grande problema, que é a reforma agrária, que até hoje é problema no Brasil. E aqui nós temos as manifestações em favor de Jânio Quadros, de João Goulart, e depois nós tivemos as manifestações também em favor do golpe militar. Assim a gente fecha essa semana 1 do PET 3 para alunos e alunas do 9º ano do ensino fundamental. Quero aproveitar esse momento aqui para falar com os alunos que ainda não me enviaram todas as atividades do PET 3. Aproveitem essas videoaulas. A gente já está postando aí videoaulas sobre a semana 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Assistam. Vai ajudar vocês na compreensão dos conteúdos. Tá ok? Eu quero parabenizar aí os alunos que estão entregando as atividades em dia, mandar um abraço a todos, tá bom? Mandar um abraço a todos os alunos indistintamente. Quero agradecer por você ter estado conosco aqui, tá ok? E lembrar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações sempre quando a gente postar novas aulas, tá ok? No mais, muito obrigado e até daqui a pouquinho com a aula sobre a semana 2.